Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Aqui na sua Guará FM. Guará FM. Boa tarde, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. É um grande prazer estar com você aqui, ouvinte da Guará FM, na rádio que é daqui. Você que é nosso espectador pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você possa assistir esse programa até o final. Tem muita coisa bacana. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Larissa Casa Santa, seja muito bem-vinda ao Edu na Rádio. Larissa, como é que você está? Olá, tudo ótimo, super animada com esse novo projeto aqui com vocês. Pois é, e nós estamos aqui super curiosos pelas suas dicas. Larissa, como hoje é o primeiro dia e nós estamos inaugurando agora esse formato novo do nosso programa, você está inaugurando isso daqui segunda-feira, 7 horas da manhã. Buenos dias! Vamos começar bem. Vamos começar bem. Eu queria pedir para que você pudesse se apresentar um pouco, falar um pouco de você, do seu trabalho, para que a gente possa te conhecer, Larissa. Perfeito, Léo. Bom, na verdade, eu gosto muito de me apresentar já trazendo um desafio. Né? A gente se apresentar sem falar o que a gente faz. E sim a gente pensar quem a gente é. Né? Então, se eu pergunto para você quem você é, provavelmente você vai logo me mandar aquilo que você faz, onde você trabalha, porque foi isso que a gente aprendeu, né? A gente acaba se resumindo, se restringindo a ser aquilo que a gente faz. Então, eu já convido vocês agora de manhã a exercitar, começando assim, eu sou fulano de tal e eu acredito que... Por que eu acredito? Eu gosto muito dessa palavra porque a gente é aquilo que a gente acredita. Então, eu vou me apresentar assim para vocês. Eu sou a Larissa, eu acredito que a gente pode mudar o mundo, né? E para mudar o mundo, eu escolhi a educação. Por quê? Porque eu acredito que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, essa sou eu, na minha essência, o que vai me levar a outro ponto, né? A me levar ao que eu faço, que é transformar a educação, para que a educação, de fato, possa transformar essas pessoas e elas transformarem o mundo. Muito louco isso, né? Muito bacana. É interessante você falando, né? Porque tem uma pitada significativa de coragem aí, né? Falar assim, eu acredito que o mundo pode ser melhor, eu quero mudar o mundo e eu escolhi a educação para isso. Tem uma pitada muito grande de coragem de dizer por que eu vim aqui, por que eu estou aqui. Exatamente. Isso traz também 4 palavras que eu gosto muito de me definir, e uma delas é ousadia. E que legal, Léo, que na minha frase, né, você conseguiu identificar isso. Eu costumo dizer que a Larissa, ela é otimista, inconformada, sonhadora e ousada. Até porque, para a gente mudar o mundo e transformar a educação, a gente precisa ter o quê? De ousadia, de coragem, de inconformismo, né? Então, que grande, viu? Porque muita coragem. Que bacana. Que bacana. A gente está aqui, a gente quer apoiar esse projeto de vocês. Fala um pouquinho para a gente o que você tem aí. Hoje é só uma introdução, né? O tempo fica curtinho, porque você vem se apresentando também. Mas o que você já tem preparado aí para a gente poder conhecer um pouquinho do teu trabalho? Então, sabendo sim, né, um pouco de quem eu sou, gosto também de trazer a questão da minha história, que ela tem muito a ver com a educação e o meu papel hoje na educação. Eu sempre fui uma criança, desde pequena, muito questionadora. Eu era tida, né, pelos meus pais, pelas minhas tias, como aquela menina rebelde sem causa. E hoje eu vejo, olhando para trás, que eu era rebelde, sim, sempre fui rebelde, mas eu tinha muita causa nessa rebeldia, porque eu não me encaixava nesses padrões. Queriam me colocar padrões que eu não cabia, né? E a partir daí, quando eu cresci, eu me tornei mãe da Alice. É uma das coisas que eu mais amo ser, é a mãe da Alice. E através dessa descoberta, eu vi o quanto a educação precisava mudar, o quanto eu precisava mudar para educar a minha filha. E eu trouxe isso como meu propósito de vida. Que já que eu tive uma educação que, na verdade, me colocou padrões, me colocou dentro de uma caixa,
me podou de todas as formas. Isso trouxe consequências ao longo da minha vida, que até hoje eu estou indo aí atrás para poder tirar. Hoje eu estou nessa missão, né, com a educação. E aí eu vou trazer 2 dados para vocês, para as pessoas que gostam muito de dados, que gostam de números. Bom, primeira coisa dentro de mais ou menos 20 anos, 65% das pessoas hoje vão trabalhar numa profissão que ainda não existe. Esse dado assusta muito, mas assusta também um outro dado que diz que 47% das profissões até 2023, e eu estou falando de só mais 3 anos, vão estar 70% automatizadas. Ou seja, os empregos sendo substituídos pela máquina. E aí a gente continua com a mesma educação há 150 anos. Por isso eu costumo dizer que a educação é o bug do milênio, que é o nome desse nosso momento, e é isso que a gente vai tratar nos próximos dias. As pessoas ficam aí dizendo, nossa, o futuro chega de repente eu tenho que me adaptar. Não, o futuro ele não chega de repente. O futuro ele dá sinais o tempo todo do que ele está sinalizando que vai vir. Só que a gente tem aquela mania de ficar na nossa zona de conforto, que eu costumo chamar de zona de estagnação. A gente não quer se mover, né? Porque dói, porque o nosso cérebro ele quer sempre aquilo que ele já conhece, ele tem pavor de mudança. E isso é mais uma coisa que a gente vai levar também na questão da educação, né? A coisa da adaptabilidade, da mudança. O mundo hoje ele demanda essas habilidades. E a educação está lá atrás ainda querendo repetir os mesmos padrões. Pode continuar, Léo? Pode. Larissa, só uma coisa. Você está longe de ser só uma teórica. Isso que você está trazendo aqui, que é muito bacana e é muito interessante, vocês estão... isso aqui, existe uma prática, né? Vocês estão realmente nadando contra a maré para valer, né? Só discurso. Exato. Como é que vocês estão aplicando? Você pode falar um pouquinho como é que vocês estão aplicando isso no dia a dia para nadar contra essa maré de 150 anos, meu Deus do céu? Exato. Bom, que legal que você trouxe isso, né? Eu tenho uma sócia, minha irmã Patrícia, ela está aqui também com vocês, né? Nesse momento. Na verdade, a gente acredita que a educação ela é um tripé, né? A educação ela faz parte do indivíduo, da escola e da família. Então, não adianta a gente pensar em educação só por um lado. Hoje a gente tem uma escola, hoje não, né? Já há 25 anos a gente tem uma escola super inovadora que traz diversas metodologias diferenciadas, justamente para romper esses padrões de educação. A gente começou também a trabalhar em termos das famílias, trazendo novos conceitos para famílias, um novo olhar sobre a educação, e isso tudo com um único objetivo: formar o ser humano que a humanidade precisa, né? Porque educar é isso, a gente tem que evoluir este ser humano, né? Educar significa educar para fora, colocar para fora, né? Então, esse ser humano que chega até nós, todos nós, na verdade, né? A gente precisa ser educado, porque a gente tem alguma coisa dentro da gente que a gente tem que colocar para o mundo, né? E aí a gente acha que o processo é esse na evolução da educação. Quando eu falo para você de 150 anos, né, que a educação não muda, a gente diz hoje, as escolas hoje do século... Hoje nós estamos no século XXI, só que, na verdade, as nossas escolas ainda estão no século XIX, e os pais, assim como eu, nós fomos educados no século XX. Então, tem um bug aí, as coisas não combinam, né? A gente, claro que a gente está com a mente do passado, só que a gente está educando hoje as crianças, na verdade, os seres humanos da humanidade do futuro. E a educação, a gente percebe que ela simplesmente não acompanha a evolução dessa humanidade. Até a religião evoluiu muito mais nos últimos anos do que a educação. Vamos parar, vamos pensar o que a educação mudou nos últimos 30, 40, 50 anos. Você gostaria realmente que os seus filhos fossem educados da forma que você foi educado? Num sistema de obediência, num sistema de repetição de padrão, num sistema de buscar sempre as respostas certas? A gente acredita que a educação ela é feita de perguntas, porque a humanidade chegou até aqui através de perguntas e não de respostas. Bom, eu vou terminando aqui toda essa provocação. É isso que a gente quer trazer nesse momento, né? Educação, o bug do milênio. E aí, no próximo episódio, a gente vai falar
um pouco dessa questão da necessidade da humanidade dos novos seres humanos. É isso, Bom, Léo. a gente vai conversar muito, esse tema muito me interessa, é muito importante. As pessoas que já estão curiosas aqui, estão se coçando em casa já, como é que elas fazem para conhecer um pouco mais da Larissa, conhecer mais desse trabalho de vocês? Quais são os canais de comunicação? Então, a gente pode começar um contato no Instagram, né? Eu tenho o meu Instagram, Larissa Casasanta, tudo junto. Nós temos também o Instagram da Escola Sempre, @Escola Sempre. E nós temos o Instagram da Sempre Disruptiva, porque essa é a nossa função, desromper, criar novos padrões, até para tornar mais acessível uma nova educação. Muito bom. Larissa, obrigado demais. Até segunda-feira que vem. Ótima semana para você. Muito obrigada, Léo. Até semana que vem. Uma boa semana. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Na Guará FM 98,1 ou www.guarafm.com.br. Será um prazer ter você conosco. Patrícia Dreyer, mais uma vez, aliás, pela segunda vez, da segunda semana, agora já é verdade. Seja muito bem-vinda aqui ao Edu na Rádio. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, e você? Como você tá? Tudo bem, graças a Deus, muito bem. Como é que foi essa experiência, primeira semana passada, primeira experiência aqui na rádio, como é que foi? É uma delícia, né? Porque é a possibilidade de alcançar outras pessoas, pessoas que não são do direito, mas que precisam conhecer os seus direitos, né? A grande vantagem das disciplinas que eu tenho a oportunidade de ministrar como professora é que são disciplinas e são matérias muito do dia a dia. Então, isso me dá uma possibilidade de também alcançar pessoas que não são estudantes de direito, que não estão se preparando para concurso, que não têm pretensão de passar no exame de ordem. Então, é sempre muito bom poder colaborar com a sociedade de um modo geral. Vou dizer que do lado de cá, para a gente, está sendo maravilhoso. Espero que você fique com a gente por muito, muito tempo. Patrícia, o que você preparou para a gente hoje? Vim contar uma história que tem mais a ver com o direito do consumidor. Mas por que eu vim trazer? Porque a gente, na qualidade de consumidor, a gente tem os planos de saúde. E muita gente acabou por não conseguir manter os planos de saúde depois da pandemia, depois das dificuldades financeiras. Muita gente está enfrentando isso. E aí vai tirando aquilo que é essencial, mas que não é primordial na sua subsistência cotidiana, e eu conheço muita gente que cancelou o plano de saúde, e aí tem até a ideia de que nessa relação que tinha com o plano de saúde, uma vez cancelado, acabou e que não tem nenhuma responsabilidade. Mas o que eu tenho percebido também? Que a gente, enquanto consumidor e consumidor que tem plano de saúde, acaba por não saber dentro dessa relação quais são os nossos direitos. Então a gente precisa entender uma coisa por primeiro. A súmula 608 do STJ, ela vai dizer que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo aqueles que são administrados por entidades de autogestão, que são aqueles planos fechados, né? Então, por exemplo, os planos abertos, e eu vou citar alguns nomes aqui só para trazer um pouco mais para a compreensão de quem está nos ouvindo, nos assistindo. Quem tem Amil, Sul América, Bradesco, Unimed, que são planos abertos, tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Quem tem planos fechados, como GEAP, aí não tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque são planos administrados por entidades de autogestão, mas tem a possibilidade de também se reger aí pela Lei 9656, chamada Lei dos Planos de Saúde. Nesses planos abertos, que muitos de nós temos, muitas das vezes a gente escolhe fazer um procedimento, e pode ser um procedimento cirúrgico, pode ser um exame, que o plano de saúde até cobriria, mas não nos reembolsa.
E aí a gente pensa assim, mas era uma dívida com um plano, então o nosso prazo para exigir a reparação e o reembolso é de 5 anos, porque é uma dívida. Ou tem gente que pensa, não, cancelei o plano de saúde e não tenho mais direito a nada. E o STJ decidiu, em julho desse ano, que o prazo para que o consumidor tenha a possibilidade de pedir o reembolso das despesas que deveriam ser cobertas pelo plano de saúde e não foram, é de 10 anos. Diz o STJ no recurso especial 1756283 de São Paulo. É decenal o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesas médicos hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde ou de seguro-saúde, mas que não foram adimplidas pela operadora. Então, às vezes, o consumidor pagou um exame mais caro, pagou uma cirurgia, pagou uma consulta, pagou uma internação e conversou com o plano de saúde. Eu passei por isso, inclusive. E o plano de saúde diz, não, esse tipo de cobertura a gente não faz. Como não faz, se for uma internação necessária de emergência? Não, você foi para um hospital que não é da rede credenciada do nosso plano de saúde, então a gente não vai reembolsar você por essa despesa. Só que aí você tem que ajuizar uma ação. Entretanto, quando esse valor dessa despesa não ultrapassa 20 salários mínimos, o próprio consumidor pode buscar o juizado especial e pedir o reembolso. E aí tem gente que agora, cancelando o plano de saúde, pensa, cancelei e acabou, né? Não tenho mais direito. Tem. O prazo que o consumidor tem é de 10 anos. Esse foi, assim, um ganho para o consumidor que achava que o seu prazo era de 3 anos, que achava que o seu prazo era de 5 anos, e, na verdade, é o prazo geral de prescrição que está lá no artigo 205 do Código Civil. Toda vez que se falar em prescrição, é prazo para pagamento. Pagamento de conta, pagamento de alimentos, pagamento de dívida, pagamento de indenização do seguro. E aí, no caso do plano de saúde, o STJ decidiu que é um prazo maior, é o prazo mais dilatado que a gente tem, que é o prazo do artigo 205. Então, vale a pena o consumidor ter essa informação. Então, professora, só repetindo aqui, Patrícia, o consumidor precisando, a pessoa que está ouvindo aqui, vamos supor que ela esteja nessa situação, ainda não deu 10 anos e está precisando pedir esse reembolso. Como é que ele faz? Ele vai buscar o plano de saúde que ele tinha, mesmo que ele não tenha mais relação com o plano de saúde, e vai, claro, né, com todos os comprovantes, pedir o reembolso das despesas médico-hospitalares que ele mesmo, consumidor, cobriu. Uhum. Aí, se o plano de saúde se recusar, dizendo que já passou o prazo, dizendo que ele não tem mais relação jurídica com o plano, ele vai dizer, então, que ele vai buscar o judiciário, vai buscar o juizado especial, por exemplo, se for uma despesa de até 20 salários mínimos sozinho, acima de 20 salários mínimos até 40, ele pode contratar um advogado, mas ainda pode optar pelo juizado especial, ou pode, inclusive, buscar uma vara civil. E vai ajuizar uma ação pedindo o reembolso desses valores devidamente atualizados, porque ele ainda não tem coberto ou extrapolado o prazo prescricional de 10 anos. Muito bom. Patrícia, muito bacana. Acho que essa informação muito importante nesse período. Eu também conheço gente que está cancelando o plano de saúde. Infelizmente, a coisa apertou. É uma informação muito importante. As pessoas querendo saber um pouquinho mais, querendo conhecer a Patrícia Dreher também, como é que elas fazem? Pode buscar nas redes sociais, pode buscar, por exemplo, no Instagram, que é uma rede que a gente acaba vendo todos os dias, né? O meu perfil é Patrícia Dreher, como escreve o meu nome. Dreher se escreve
D de dado, R-E-Y-E-R, Patrícia Dreyer, e aí vai achar lá um monte de foto falando de aula, falando de julgado, falando de direito civil, de direito do consumidor, falando sobre o direito do consumidor no que diz respeito às viagens, o direito de família, que é uma coisa que eu gosto muito de conversar também, a gente já conversou aqui em outra ocasião sobre o direito de família. Pode buscar no Facebook também, vai achar lá, Patrícia Dreyer, do mesmo jeito. E aí pode fazer pergunta, pode entrar em contato pelo direct e a gente pode conversar. Muito bom. Patrícia, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Um abraço grande. Deus. Outro, com Deus. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. O desafio hoje é compreender. Leonardo da Vinci. O amor é filho da compreensão. O amor é tanto mais veemente quanto maior é a compreensão. Confúcio. Eu não procuro ter as respostas, eu procuro compreender as perguntas. Campbell. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Leon Tolstói. Compreender tudo é tudo perdoar. John Powell. Para compreender as pessoas é preciso escutar aquilo que elas não estão dizendo. Talvez aquilo que elas nunca venham a dizer. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Vivian Oliveira. Ei, Vivian, seja bem-vinda a mais um Edu na Rádio. Como é que você está, Vivian? Boa tarde, Léo. Estamos numa tarde linda aí de segunda-feira, né? O melhor dia para ter dicas de RH, porque é o dia que as pessoas mais entregam os currículos nas empresas. É mesmo, Vivian? Não sabia disso. Segunda-feira, então, por isso que os jornais, não sei se ainda é assim, né? Mas antigamente, domingo e segunda, parece que eram os dias que tinha mais ofertas de emprego e por aí vai. Isso, os anúncios, né, eram mais nos domingos, mas dia de segunda-feira é o dia recorde que eu recebo currículos aqui na empresa e acho que isso é geral também. Olha que bacana. Você viu que o pessoal está gostando tanto das suas dicas que agora você entra às 7 horas da manhã e depois volta a entrar no ar meio-dia, né? Toda segunda-feira. Bom demais, né? Todo mundo querendo aí sair em primeiro lugar nas entrevistas de emprego. É isso aí, galera. Muito bom. Viviane, o que você preparou para a gente hoje? Bom, hoje é uma dica sobre entrevista por competências, que é uma forma de entrevistar que alguns entrevistadores têm. E a minha dica vai ser dentro de como responder a essas perguntas, né? Ontem mesmo na sexta-feira eu fiz um processo seletivo em Goiânia e foi por essa modalidade, entrevista por competências. Na entrevista por competências, a empresa, ela já decidiu antes que competência que ela quer, qual é a habilidade, qual é a característica daquele colaborador que ela deseja. Então, eu fui para Goiânia e fui buscar um colaborador que tinha liderança, era a competência que eu estava buscando. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi em qual momento que ele teve mais dificuldade de liderar as pessoas. Essa foi a pergunta que eu fiz para ele. E ele me respondeu, foi quando eu estava na empresa tal, eu tive dificuldades. Mas a minha dica de hoje é, sempre que o recrutador te fizer uma pergunta, descreva melhor aquele momento daquele resultado que você teve, porque essa é a resposta completa que a gente busca. Então, por exemplo, me dê um exemplo de quando você teve dificuldade de falar com o colaborador. Aí você vai me trazer. Vivian, eu tive dificuldade quando eu fui implantar aquele sistema tal, eu tinha 10 colaboradores, a minha dificuldade foi essa, e o que eu fiz foi isso. Aí sim, eu como entrevistadora, eu sei que você tem aquela competência de liderança, porque você me deu a situação, você me falou o que você fez e o resultado que você trouxe. Então, sempre que o entrevistador te perguntar sobre algo, isso é só um exemplo, mas tudo que ele te perguntar, sempre traga
o momento, o que você fez e o resultado daquilo. Porque aí, dessa forma, ele tem ali a prova, né? Vamos dizer assim, de que você realmente tem aquela competência que ele está buscando. Vivi, é tão interessante. Teve um outro bate-papo nosso aqui, que você bateu muito na tecla, assim, você tem que saber aquilo que você quer. Não adianta vir com esse papo, o que tiver aí eu quero. Porque as empresas não querem esse perfil de pessoa. Quando a gente vai para uma questão de competência, ou seja, isso se acentuou, então. Né? Porque a pessoa, eu quero trabalhar em tal área e eu queria, por exemplo, liderar uma equipe. Então, cresce a importância de você ter muita clareza sobre aquilo que você quer. Até para que você possa desenvolver as competências necessárias para esse cargo que você deseja, né? Isso. Você tem que saber o que você quer, tentar buscar, por exemplo, abrir o site da empresa, ver qual é a missão, visão, valores, ver se ela coloca aquelas competências lá. Muitas empresas colocam as competências que elas buscam, né? E na entrevista você tem que levar dados para mostrar que você tem essa competência. Então é muito mais do que saber o que você quer. Você tem que se preparar para aquilo que você está planejando desde o currículo até a entrevista na entrevista presencial com o entrevistador. E você, ao meu ver, né, Vivian, se eu tiver errado, você me corrija, você traz um outro alerta aqui. Porque não é só questão da graduação, não é só o meu curso que eu fiz lá na faculdade ou um curso qualquer que eu tenha feito. Você foi atrás de uma habilidade que, a princípio, a faculdade não tem para me dar. As faculdades, de uma forma geral, não têm essa matéria liderança, por exemplo, né? E você ainda queria algo na prática. E a habilidade, Léo, a gente consegue desenvolver. Mas se a gente nunca trabalhou isso, a gente só vai conseguir mostrar aquilo que a gente tem, aquilo que é inato, que a gente já nasceu. A gente desenvolve liderança. Mas se você não desenvolveu, você só vai conseguir mostrar se você tem, se você nasceu com aquilo. Então, por isso que é importante a gente ter um autoconhecimento, fazer um assessment, que são esses testes para saber quais são as nossas habilidades, se a gente tem resiliência ou não, o que o mercado tem buscado. Porque hoje, por exemplo, a Google, ela contrata pessoas sem diploma superior. Porque te ensinar um sistema, você vai aprender. Mas para você aprender outras habilidades, ter resiliência, ter liderança, humildade, proatividade, como se aprende isso? É muito mais difícil. Então, as empresas preferem contratar quem tem aquela competência e o resto ela ensina. Tem sido assim, Léo. Olha só, está ouvindo aí, ó, fique atento, se mova. Vivian, muito bacana, as pessoas querendo saber um pouquinho mais e querendo conhecer a Vivian, qual que é o caminho? Instagram, vivian.oliveira. Pode mandar um recadinho lá, Vivian, te escutei na rádio, que a gente conversa. Muito bom. Vivian, obrigado demais. Segunda-feira que vem, estamos de volta aqui de manhã. Até mais, Léo. Um abraço. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Luciana Andrade, muito prazer. Como é que você está, Luciana? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, Leonardo? Tudo bem, Luciana. Agora, melhor, falando com... A gente costuma dizer que tem algumas pessoas que são muito especiais nesse mundo que a gente vive. Eu acredito que você, seu marido e todo o time que tem construído essa ONG fantástica, são pessoas muito especiais. Muito obrigado por ter esse tempo com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Na verdade, eu que agradeço, né? Porque o nosso trabalho é feito também pelas aquelas pessoas que nos ouvem e que nos ajudam. Então, eu só tenho a agradecer também por esse convite. Muito bacana. E vocês estão bem pertinho aqui do Guará, não é verdade, Luciana? Porque as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio, é claro que quem está ouvindo pela internet pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas quem está ouvindo aqui pela rádio está bem pertinho aqui da ONG de vocês, não é? Isso, só um pouquinho, a gente está... do automóvel, então é bem próximo do centro de decisão do país. Tá ótimo. Luciana, eu queria pedir, essa é a primeira vez que você vem aqui no programa, se você puder falar um pouco da sua história, da história da tua família, da história da ONG, você pode falar um pouquinho pra gente?
Com certeza. Essa semana é especialmente especial para mim, até por isso eu agradeço estar aqui nessa semana. O Instituto Doando Vida por Rafa e Clara, como o próprio nome está dizendo, ele foi criado em homenagem a Rafa e Clara. E quem eram Rafa e Clara? Né? Rafaela era minha filha, de 26 anos, e Clarinha, minha netinha, de 2 anos, que infelizmente partiram em 2013, num acidente fatal de carro. E nós ficamos naquela saudade imensa, né, naquela vontade de abraçá-la sem poder. E Rafaela tinha um sonho lindo, muito romântico, de cuidar de crianças carentes. Ela estava terminando o mestrado e ela iria voltar para o país exatamente para se instalar, abrir uma ONG e se instalar perto da estrutural, onde existia aquele grande lixão, né, o maior lixão a céu aberto, né, da América Latina, e onde as comunidades viviam daquilo, da catação de lixo. Então ela tinha esse sonho de cuidar dessas crianças. Ela dizia sempre que alimentar as crianças na primeira infância dava a elas uma possibilidade de um futuro melhor. Mas, na verdade, Rafaela, infelizmente, partiu muito precocemente e nós ficamos com essa dor imensa. E o que fazer com essa dor, porque não traria elas de volta. Então, nós resolvemos construir o sonho dela, que era o sonho de ajudar crianças carentes, ajudar famílias carentes. Nós transformamos essa nossa dor, então, nessa grande ação de solidariedade. Então, o Instituto Doando Vida por Rafa e Clara. A gente doa vida de todas as formas, Leonardo. Seja alimentando, seja educando e seja cuidando. Nós cuidamos, na verdade, de 66 crianças de 2 a 5 anos. É uma sementinha. A gente cuida dessas 66 famílias, digamos assim. Mas a gente faz mais além. Inclusive nessa pandemia, né? Porque, olha que coisa cruel. A pandemia veio, colocou-nos todos em isolamento. Mas você, a gente se isolar é uma coisa. Uma comunidade que depende de diária, que depende de ajuda, ficar isolada, é quase que um sinal de padecer de fome, né? Você não tem o que ganhar seu pão de cada dia. Então, hoje, a gente, além de ajudar essas 66 famílias, a gente ajuda com alimentos, ajuda com material de limpeza, porque elas não podem levar as crianças até a gente, né? O isolamento não permite isso, a pandemia não permite. Então, a gente está cuidando deles, na casa deles. Tudo isso em nome desse amor lindo que era por Rafaela e Clarinha, né? Tão jovem, 26 anos, a Clarinha tinha 2 aninhos. Então, a gente cuidando dessas famílias, dessas crianças, cuida da Rafaela e da Clara também. É por elas que a gente faz isso. Quanto tempo que aconteceu o acidente, Luciana? O acidente aconteceu em 2013 e aconteceu no dia 24 de agosto, por isso essa semana é especial para mim, para minha família, né, para o meu esposo, meu filho Alexandre. Então, essa semana de agosto é muito significativa para a gente. Traz uma lembrança daquele dia, né, que a gente soube e a gente recebeu a notícia do acidente, mas também nos relembra de que a nossa missão não terminou. Né? A mês de agosto a gente intensifica as nossas ações sociais, inclusive a gente aproveita e faz uma grande homenagem a elas, fazendo uma campanha de doação de sangue e de órgãos. E o porquê isso, né? A Clarinha, só com 2 aninhos, ela doou os 2 rins, ela salvou 2 vidas. Foi muito difícil para a família ter essa decisão, né, de doar os órgãos da pequenininha, mas a gente sabia que estava fazendo um bem para outras 2 crianças, que foram salvas pelos pequeninos rins de Clarinha. Então, essa semana de agosto, que é a semana do acidente, hoje, dia 24, que foi segunda-feira, fez 7 anos, que, aliás, é um número super significativo, né? Deus criou o mundo em 7 dias. Então, é isso. Essa semana a gente está a todo vapor fazendo campanha que as pessoas doem sangue, doem órgãos, sejam doadores de órgãos, porque a gente precisa mesmo salvar vidas, dar um sentido maior para a nossa vida, né? E por que não salvando vidas? Né? O acidente tem 7 anos. A ONG de vocês tem quanto tempo já? Olha, nós começamos o trabalho social naquela comunidade no ano seguinte do acidente, em 2014, com as campanhas de doação de sangue e também com campanha de arrecadação de alimentos. Então, a gente já existe na comunidade desde 2014, isso significa 6 anos. O Instituto Doando Vida por Rafa e Clara, especificamente, ele tem pouco mais, ele foi em 2017, então ele tem 3 anos de existência como instituição oficial, né? Mas a gente já está nessa comunidade há mais de 6 anos. É um trabalho que é só uma sementinha, está começando agora, 3 anos ainda é um bebê, mas a gente já sente que já tem frutos.
Já está dando frutos, muitos bons frutos. O espaço, eu conheço o espaço de vocês, é lindíssimo. Eu com certeza deixaria meus filhos lá, o espaço é espetacular. Eu tenho certeza que quando os pais chegam ali, sabem que estão deixando as crianças em um lugar excelente. Luciana, fala para mim, o que mudou na tua vida, na vida do teu marido, do teu filho, terem abraçado, no momento de tanta dor, terem abraçado um projeto social como esse? Leonardo, para a gente é a sobrevivência, você voltar a viver, você voltar a respirar. Porque quando você perde uma pessoa querida, seja um pai, um avô, a gente já sente a dor. Quando a gente perde uma filha e uma neta, aí você pode dizer que você desce ao fundo do poço. E às vezes você pensa que não tem mais jeito. Então, na verdade, ajudar o outro é um resgate para nós mesmos. É como se alguém pegasse nossa mão e nos tirasse daquele fosso, né, profundo. Para a gente significa viver. É a gente poder ter um olhar para o futuro. Como é que a gente diz que tem um olhar para o futuro quando você perde uma filha, uma neta? Porque a gente sempre espera ir primeiro, né? Partir primeiro. Então, para a gente, significa a sobrevivência, o sorriso que voltou, porque a gente sorri quando vê uma criança, né, bem alimentada, quando vê uma criança abraçar a gente, dizer obrigada. E quando vê um pai dizer muito obrigada porque a minha família finalmente voltou a ter alguma possibilidade, né, de uma vida digna. Então, para a gente significa isso, é a vida que voltou, que rebrotou. É aquilo que a gente diz, a gente vê naquelas crianças o sorriso da Clarinha, né? A gente vê numa mãe emocionada porque a sua filha está evoluindo, o sorriso da Rafaela, né? E quando a gente pesa uma criança e vê que ela saiu da desnutrição para um estado de nutrição satisfatório, eu vejo a Rafaela sorrindo, porque a Rafaela era nutricionista e fazia aquele grande projeto de alimentar a primeira infância. Então, a gente trouxe elas para perto da gente. Você já pensou que grande presente que a gente recebeu é ter os nossos filhos que a gente pensava que nunca mais ia ter de volta, pelo menos aqui no coração, né? No sorriso das crianças, digamos, no abraço de uma mãe que vem agradecer, num pai que traz um pedaço de sabão e diz, olha, eu fiz esse pedaço de sabão porque com o meu salário, que foi possibilitado pela ajuda de vocês, eu comprei material e fiz esse sabão, tá aqui para vocês. Né? Então, isso é muito gratificante. Isso chama vida, gente. Isso chama doar vida. Então, nós estamos doando vida também para nós. Para mim, para o Henrique, para os nossos familiares que sofreram tanto, né? Com a perda das duas. Luciana, a sua história é incrível. Vai ser muito bom você ter a oportunidade de continuar contando essa história aqui, a experiência de vocês do dia a dia. E é muito emocionante. As pessoas que estão precisando de um sentido maior para a vida, queiram ajudar o projeto de vocês, ou pessoas que simplesmente querem ajudar, estão procurando um projeto sério para poder fazer parte. Como é que elas fazem para conhecer um pouco mais do Doando Vida, para poder entrar em contato, para poder ajudar vocês? Olha, a gente tem vários canais, a gente tem muita gente boa que nos ajuda, então nós temos uma mídia que retrata realmente, fielmente o que nós somos, né? Nós estamos no Facebook, Instituto Doando Vida, nós estamos no Instagram, @Instituto Doando Vida também, nós temos um canal no YouTube, procure pelo Instituto Doando Vida por Rafa e Clara, e nós temos um telefone, o meu telefone particular, o telefone do Henrique, o telefone do Instituto, podem ligar no 98124-1461, mandar um WhatsApp, quero doar 1 quilo de alimento, a gente está de coração aberto para receber. Quero doar roupa, a gente está de coração aberto. Essa época de pandemia, se você quiser doar outras coisas, a gente está super aberto. E também, sabe, Leonardo, você sabe disso porque você foi lá e a gente conversou sobre isso, nós temos contas a pagar, né? Toda instituição, toda ONG sofre com isso, né? A gente tem um espaço, um aluguel que é alugado, a gente tem energia, a gente tem água, a gente tem que pagar funcionários, são profissionais contratados, bem direitinho dentro da lei, que são moradores da estrutural, mas que cuidam das crianças, são pessoas bem formadas, nós damos formação para elas. Então, a gente precisa manter essas pessoas. Agora, na pandemia, muita gente demitiu, correto? Porque precisava demitir. Nós não demitimos, porque era tirar o pão de cada dia de nossos funcionários. Então, nós mantivemos os funcionários. Estão aproveitando para fazer formação, eles mandam um trabalhinho para a casa das crianças. Então, assim, cada um, se puder doar 30, 20 reais, depositando na nossa conta, né? Porque a gente tem que, no final do mês, fechar, tem que dar o salário dos funcionários, tem que pagar as nossas contas.
Então, torne-se um associado, né? Vamos me ajudar a cuidar dessas crianças, a cuidar dessas famílias. Então, cada um dá o que pode, né? O pouco de cada um torna-se muito para a gente. Então, se puder nos ajudar também a pagar as contas, né? A gente tem a conta, pode me ligar, eu passo para vocês as contas que a gente tem. E, de qualquer maneira, até o voluntariado é extremamente bem-vindo. Eu quero ajudar a cuidar, abraçar essas crianças, também é muito bem-vindo. Tudo isso é doar vida. Bom, você pode falar rapidamente novamente o número, lembrando que é 61, você que está acompanhando pela internet, Brasília. Qual que é o número? Isso, é Brasília 061 98124 1461. E se você quiser só conversar também, eu estou aberta. Luciana, muitíssimo obrigado. Até breve. Fica com Deus. De nada, eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês por me escutarem. Eu poderia passar a manhã inteira aqui falando delas. Muito obrigada. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Eleve os teus sentimentos através da oração. Durante a tua oração, deixe brotar do seu coração as palavras que saem da tua boca. Assim como quando você tem uma conversa com um bom amigo. E muito cuidado, para que a tua oração não se torne um simples cumprir de mais uma tarefa na tua rotina já tão cheia de coisas. Então, ore fervorosamente, sentindo cada uma das palavras, para que haja uma verdadeira conexão entre você e o Senhor. Faça da oração um hábito, e você verá que a tua saúde espiritual e a tua saúde emocional serão transformadas, e isso te ajudará para cada momento pelo qual você passará em cada um dos teus dias. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Carlos Magno, agora semana, segunda-feira, 7 horas, quase 8 horas da manhã que você está fechando o programa, ou para quem está nos ouvindo à tarde, quase 13 horas. Como é que você está, cara? Tudo bem? E aí, Léo? Tudo beleza? Tudo na paz, graças a Deus. E aí, como estamos? Claro por aí que vocês gostaram de dar tantas dicas boas aqui na rádio e pediram para vocês aparecerem pelo menos 2 vezes por dia. Então, estamos aí, né, cara? Eita. Para o trabalho. Isso aí, responsabilidade, hein? Dobrado. Carlão, o que você manda pra gente hoje, cara? Então, Léo, a dica hoje ela é muito simples. E eu vou falar uma coisa interessante que mexeu comigo muito essa semana. Eu sou casado já. Esse ano fazem 7 anos que eu sou de casado, né? E meu sogro e minha sogra, eles são pessoas, cara, que eu amo demais, são pessoas muito bacanas, eu não tenho o que reclamar deles. Mas quando a gente fala de saúde com eles, cara, quando entra no quesito saúde, cuidar da saúde, eles me dão muito trabalho, eles me dão muito problema, né? Uhum. E eles ficam me pedindo alguma dica, alguma coisa assim, e aí eu falo para eles e parece que entra no ouvido e sai no outro, né? Uhum. Então, e eles foram fazer uma consulta com o médico, com o endocrinologista, nutrólogo e tudo essa semana, né? E foi muito engraçado, cara, que o nutrólogo só faltou falar assim na receita, colocar assim, Carlos Magno, né? Porque, cara, 90% das coisas que eu falava com eles tava lá. E aí eu falei, tá vendo aí? Não ouvi como é que fala? Fugiu o nome agora? O genro? O genro, isso. Aí, mas o médico, você tá vendo aí que não fugiu muito não, né? Aí você tem razão, é verdade. E aí o que foi mais interessante na conversa com o médico, e é isso que eu vou falar hoje, a dica vai ser sobre isso, que o médico ele não colocou muitas coisas difíceis para eles, entendeu? Ele chegou e falou assim, vocês lembram quando vocês eram crianças? Perguntou pro meu sogro e perguntou pro minha sogra. Aí, lógico, sim, com certeza. E vem cá, primeiro foi o exame, né? Ele olhou o exame, pediu o exame e tal. Aí falou, ó, tá pipocando isso, aquilo e tal, né? Tava cheio de problema lá, né? E meu sogro com barrigão e tal, minha sogra acima do peso e tudo. E aí ele falou assim, vocês lembram quando vocês eram crianças? Aí sim, a gente lembra. Assim.
E vem cá, na comida de vocês, tinha muita coisa industrializada, tinha muito refrigerante, né? Tinha muita besteira e tal? Não, pelo contrário. A gente comia uma comida mais saudável, né? A gente não tomava refrigerante nessa época, então tomava mais suco, bebia muita água. Ela fala, aí a minha sogra contando, né, que a minha mãe ficava atrás de mim o dia inteiro para poder beber água, né? E aí, aí perguntou assim, e vem cá, e como é que era a diversão de vocês, né? Ah, a gente corria pra caramba, né, e tal, ia pro sol e tal. Aí ele falou, pois é, o que eu vou recomendar para vocês agora é que vocês voltem a cuidar da saúde de vocês como a mãe de vocês cuidava quando vocês eram crianças. Então, esqueça. Olha que interessante, cara. E meu sogro está com 63 anos, minha sogra com 57. Então, eu não quero passar várias coisas para vocês, assim, mas volta a ser criança nessa questão da saúde de vocês. E aí volta a comer os alimentos que vocês comiam antes. Hoje vocês não conseguem mais ter essa atividade de ficar correndo, brincando e tal, mas que tal voltar a fazer uma caminhada, os dois juntos? Que tal fazer uma caminhada ao ar livre, voltar a pegar sol, voltar a tomar mais água, como a sua mãe ficava atrás de você para você ficar tomando mais água durante o dia? Então, se vocês fizerem isso, a vida de vocês vai mudar, vai ser uma nova vida. E todo o diagnóstico que está agora, ele vai ser mudado de uma forma natural. Não vai precisar de remédio para poder mudar, não vai precisar de um suplemento, não vai precisar de nada disso. Então, isso mexeu muito comigo, isso foi muito interessante, me fez refletir bastante. Né? Porque, às vezes, a gente quer coisas tão assim, né? Assim, tão milagrosas, né? E se voltar, se seguir algo simples, aquilo que os nossos pais, os meus pais me ensinaram isso, acredito que seus pais também, né? Na nossa infância, cara, a gente vai viver muito melhor, vai viver muito mais disposto. Então, o que eu diria para as pessoas volte às origens, né, da sua infância, na questão da saúde, né? Comer comidas mais saudáveis, se desligar um pouco dessa questão do industrializado, né? Se não conseguir se desligar 100%, hoje em dia é muito difícil, né? Fast food, essas coisas, tudo industrializado, e começar a comer comida mais natural, voltar a comer comida mais natural. Eu sempre falo nas minhas entrevistas, beber bastante água, estar exposto ao sol, né? Se não tem como fazer igual a gente na nossa infância, a gente quer correr o tempo inteiro, né? Se não dá mais para correr, então, cara, vai caminhar mais, vai caminhar junto, né? O casal. E só essas mudanças, cara, só esses hábitos já vai trazer um equilíbrio importantíssimo na saúde. Então, é isso que eu queria deixar, essa dica, para voltar às origens nessa questão da saúde da infância. E vai melhorar tudo. Muito interessante, não tem nenhum mistério, só puxar a memória e se divertir, então. Exatamente. Isso aí vai fazer toda a diferença. Tá certo, Carlão. Carlão, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais do teu trabalho, quem sabe pegar algumas dicas novas, como é que elas fazem? Então, tem o meu Instagram, que é a forma mais fácil de ter contato comigo, tá? Carlos Magno BF, é o meu Instagram pessoal. Carlos Magno, B de bola, F de faca. Pode jogar uma pergunta lá, mandar um direct que eu respondo. E também para mulheres, principalmente para essa área emocional, tem Inteligência Emocional P Mulheres. E aí pode também mandar um alô lá que vai ser um prazer. Muito bacana. Carlão, obrigado demais. Ótima segunda-feira. Até semana que vem. Beleza, ótima segunda-feira. Obrigado. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio, aqui na Guará FM.